E vamos falar do Santos, que tem muitas notícias. Inclusive, teve no dia de hoje a apresentação de Kleber Xavier, o novo treinador do Santos, que já tem uma grande missão nesta quinta-feira, feriadão em São Paulo, dia de todos os trabalhadores. Parabéns para mim, Raul. Como que você é um trabalhador, como se diz, sincero, todo dia sai para o seu trabalho. Feliz dia do trabalho, Raul. Feliz dia do trabalho para todos os trabalhadores desse Brasil imenso. Que coisa bonita é trabalhar. Como que é maravilhoso você levantar da sua cama, tomar aquele banho, fazer suas orações, tomar o seu café e ganhar o rumo do dia. É uma delícia. Vamos falar a verdade. Nem todos têm esse privilégio, mas aqueles que têm, a gente tem que aproveitar. Parabéns por Dia do Trabalho, neste 1º de abril, onde o nosso treinador, o Kleber Xavier, vai fazer a sua estreia. E que estreia contra o CRB na Vila Belmiro, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O Santos que também vai fazer a sua estreia na Copa do Brasil. Mas antes aqui, eu só quero lembrar aqui uma coisinha antes, que ontem, quando eu falei do Fernando Bonavides, que ele deu uma bola fora ontem, na entrevista que o Felipe Camargo fez com ele, eu só quero me retratar aqui, que eu falei o Felipe Camargo do Diário do Peixe. É claro que a gente vê um, vê o outro, vê todos, aqueles que gostam de falar do Santos, e a gente acompanha, e a gente às vezes dá aquela embananada aqui na hora que está falando. Mas não é o Felipe Camargo do Diário do Peixe. É o Felipe Camargo do De Olho no Peixe. E eu me enganei e falei Felipe Camargo do Diário do Peixe. Então, aqueles que entenderam Diário do Peixe, coloca De Olho no Peixe. Como se diz, trabalho maravilhoso deles lá. E a gente tem que acompanhar sim, porque nós somos santistas e eu gosto daquelas pessoas que falam sincero do Santos. Tem uns aí que gostam de inventar uma coisa, inventar outra e ficar jogando no ar aí. Aí não presta, aí não é bom. A gente tem que acompanhar aquele pessoal que fala sério do Santos. Que aí a gente também, quando colhe uma coletiva deles, uma entrevista deles, alguma coisa que eles falam que é de legal para a gente falar aqui no canal, a gente pode falar com segurança, porque aí você não vai estar aí se expondo aí, falando, talvez, mentira para as pessoas, que aí é muito feio. E o Santos, o sub-20 do Santos, empatou com o Bahia lá em Camaçari. Eu falei ontem que ia ser a estreia do Copertino. Não, foi o Helder Campos, o sub-17, ele que dirigiu o time hoje, e acabou o Santos ficando no empate lá contra o Bahia. O Santos que jogou com Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, João Alencar, depois Robinho Júnior, o João Ananias e o Vinícius Vira, o Kenai, o Caio Araújo, depois o Everton, o Profeta, depois o Cauã Pereira, o Padula, depois o Enzo Boer, o Guilherme Lima, depois o Samuel, o Rodrigo César, depois o PP Firmino. O treinador, o Helder Campos. O Santos, que volta a jogar agora no Campeonato Brasileiro Sub-20, na próxima quarta-feira, 7/5, às 15 horas, no CT Rei Pelé, contra o Grêmio. O Santos que agora continua em 10º lugar, com 10 pontos ganhos, mas pode perder posição, porque ainda tem times aí que vai jogar. No sábado, o Santos joga contra o Avaí. O Avaí está aqui pertinho de mim, mas vai ser o jogo lá no CT Rei Pelé, e vai ser pela 2ª rodada do Campeonato Paulista, às 15 horas, no CT Rei Pelé. E, portanto, aí vamos esperar que o Santos possa vencer o primeiro jogo no Campeonato Paulista, porque na estreia o Santos acabou perdendo para o Esfera, acho que lá em Jarinu, e acabou não tendo nenhum pontinho ainda no Campeonato Paulista. Vamos torcer aí e acreditar sim que esse Santos se recupere logo a molecadinha do Sub-20, porque
Temos que começar vitórias, vitórias em cima, vitórias embaixo, vitórias lá no Sub-13. Sub-13 venceu hoje o Atlético Paranaense. Eu vi um pouquinho do jogo, que eu cheguei em casa, dei uma ligadinha na televisão e estava passando, que eu procurei o jogo de Santos, Bahia e Santos, eu não achei, eu não encontrei, só estava lá marcando lá, mas não tinha passando nada. E aí eu tinha um joguinho lá do Santos e o Atlético Paranaense, Sub-13, eu coloquei lá, o Santos estava perdendo 3-1, mas depois eu vi, o Santos virou para 4-3, mas não se classificou, não continua no campeonato sub-13 da integração. Que coisa, né? Olha, hoje tivemos a apresentação do nosso queridíssimo treinador Kleber Xavier. Você já percebeu quando você vai falar Kleber Xavier, você quer falar Kleber Pereira? Pô, mas o Kleber Pereira jogou tanto tempo lá atrás já no Santos. Será que não esquecemos do Kleber Pereira? Você quer falar Kleber Pereira, mas é o Kleber Xavier. Às vezes vai sair Kleber Pereira nesses canais por aí. Eu acredito que vai, se já não saiu. Mas, como se diz, é o Kleber Xavier, o novo treinador do Santos, que vai fazer a sua estreia amanhã na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. Vamos, Santos! Vamos, que nós estamos precisando e necessitando de vitórias para acalmar logo esses Santos aí e, quem sabe, fazer campanhas bonitas daqui para frente. E aí vamos ter a estreia do Kleber Xavier. Estamos todos, como se diz, a ver navios ainda, porque não sabemos direito qual que é o pensamento do Kleber Xavier. Qual que é a equipe que ele vai mandar a campo amanhã? Será que ele vai surpreender alguém? Será que ele vai dar uma mexida na defesa? O Aderlan provavelmente vai ter a chance dele de jogar nesse ataque, nessa lateral. E o meio-campo, será que vai continuar? Schmidt, Pituca, será que não vai aparecer um Ian ali no meio? Será que não vai aparecer, falar em Ian? Eu não lembro onde eu vi, acho que foi no Diário do Peixe, que o Ian parece que está em negociação, em renovação de contrato com o Santos. É aquilo que eu disse. Acredito que o Ian estava com um problema ali com renovação de contrato, por isso que ele estava meio sumidinho desse Santos Futebol Clube, que é um bom jogador. Mas, será que não vai vir um Rincon ali no meio? Será que vai ser o Gabriel Veron mesmo, lá pela direita? Parece que tá correndo meio assim, meio fortinho, o Gabriel Veron. Será que na esquerda vai ser o Guilherme? O Guilherme que os torcedores não estão perdoando, nem quando o Guilherme está indo para a boca do gol para fazer o gol, estão vaiando. Olha, às vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque os torcedores, nós torcedores do Santos, às vezes nós temos um pouco de paciência durante o jogo. Às vezes a gente tem que se segurar. Eu ainda comentando essa semana passada, foi com um palmeirense, e eu disse isso daí. Por que aquele rival nosso lá de São Paulo, às vezes, sempre faz o gol lá no último minuto, está perdendo o jogo, empata no último minuto, ou está empatando, faz o gol no último minuto? E você não vê os torcedores deles chiando durante o jogo. Eles vão no outro dia lá cobrar, mas durante o jogo eles apoiam até o último minuto. E os caras, às vezes, empatam o jogo ou ganham o jogo no último minuto. E, às vezes, os torcedores, nós torcedores, às vezes, no meio do jogo, 10 minutos, 15 minutos, o jogo não está fluindo, aí já começa a pegar no pé dos jogadores e aí fica um pouco ainda mais difícil, principalmente quando o time tem alguns canelinhas de pardais no meio. Às vezes acontece isso aí. O cara fica meio nervoso, mas, como se diz, a gente tem que sempre acreditar que pode chegar no final e, de repente, com a vitória, que seria sempre maravilhoso quando o seu time ganha. O Santos ainda que não tem para esse jogo amanhã o Neymar, o Barreal, o Soteldo, o Gabriel Bom-Tempo, o Tassiano e o Souza. E também o Zé Rafael, que ainda não jogou no Santos, mas está aí se recuperando para poder fazer a sua estreia no Santos. É um jogo que não vai ser fácil para o Santos pelo momento que vive o Santos. Mas como o Santos vai ter uma estreia de um treinador, de repente a gente pode ver um ânimo diferente no time, um ânimo diferente na equipe dentro de campo. Aquela vontade de mostrar para o treinador que ele tem condições, que ele quer ser titular do Santos. Então, de repente, pode ser interessante aí para o Santos. Agora, vamos ter que ter paciência, porque a gente tem que saber que é 2 jogos.
é um na Vila e depois nós vamos lá. Era como lá no joguinho de várzea. O cara dava um chequinho, aí depois ele tinha que ir lá buscar. É o caso da Copa do Brasil. Joga primeiro em casa, depois vai lá buscar a garantia. Quem sabe que a garantia lá é os 3 pontos e a classificação para a próxima fase. Então a gente tem que acreditar sim. É a estreia do nosso treinador. Vamos desejar muita sorte para ele. É claro que ele disse hoje na entrevista, é aquilo que a gente já espera, é aquilo que a gente já sabe mais ou menos o que a reportagem vai perguntar e aquilo mais ou menos que o treinador vai responder. É mais ou menos aquelas cartilhas das apresentações. Mas, como se diz, ele até desmentiu o negócio lá que o Bonavides disse lá, que o Santos estava preparando o caminho para vir o Tite. Então, quer dizer, ele já desmentiu isso daí, não é realidade, não é verdade. Ele vai sim seguir a carreira dele como treinador. Agradeceu muito o Santos, porque é o primeiro trabalho dele dirigindo uma equipe, ele na ponta, comandando todo mundo. Então a gente só tem que desejar sorte e muita sorte mesmo para ele, porque é o que o Santos está precisando nessa hora. É um cara que chega com a visão diferente. Não adianta falar bonito na coletiva e chegar dentro de campo não apresentar nada daquilo que foi falado. Uma outra coisa interessante é que ele não vai se amarrar em apenas um esquema de jogo. Ele quer ter um Santos variando jogadas dentro de campo a cada jogo. Ele vai pensar a cada jogo para depois ele pensar no outro jogo. Tá certo. Às vezes você tem que se preocupar sempre aonde você vai pisar primeiro. Depois você pensa no segundo passo, que vai ser o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Que vai ser pedreira? Claro que vai. Mas, como se diz, você já viu o Campeonato Brasileiro ter jogo fácil? Não tem, não tem. Jogo fácil é quando dá aquela diarreia num time, como foi o Flamengo com o Corinthians domingo. 4-0 em cima de um clássico pesado, como é Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, e o Flamengo acabou fazendo 4-0. Então, isso daí, como se diz, é aquela diarreia que dá na pessoa de vez em quando. Porque o Campeonato Brasileiro não é fácil, não. Tem jogos muito equilibrados, jogos muito pesados e jogos interessantes para a gente acompanhar. É claro que eu preferia que o Santos estivesse numa fase bem melhor, bem mais tranquila já dentro do campeonato. Mas capengou aí em 6 partidas, 1 vitória, 4 derrotas e 1 empate. Aí é complicado para os santistas. Tem santista que está comentando aqui no canal, olha, parabéns para o pessoal do Facebook. Graças a Deus. Como que o pessoal está curtindo o canal Peixinautas pelo Facebook? Estou muito contente pelo TikTok. O, o, o YouTube que anda um pouquinho preguiçoso. Parece que os caras têm medo até de pôr o dedinho ali no like, ali, dar um likezinho para a gente, para dar uma força para o canal. Mas, como se diz, eles também vão se acostumando e, quem sabe, aí o canal sempre crescendo, porque é maravilhoso a gente falar do Santos. Muito bom. Vou tomar uma aguinha aqui que eu vou falar a escalação do Santos, mas não sei se vai ser essa, não. Eu acredito que vai ser difícil. Ó, Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Gil e Escobar. João Schmidt, Diego Pituca e Roleiser. Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares. É complicado a gente afirmar que vai ser esse time aí. Esse time é quase o time que jogou na derrota para o Bragantino, de 2-1, na Bacia das Almas, que era para ser bem mais essa derrota. Ficou baratinha para o Santos. Mas pode ter aí algumas surpresas. Não vai nem adiantar a gente falar, talvez o Rincon no meio campo, o Ian no meio campo, é um jogador interessante, é um menino interessante que poderia ter mais chances ali no Santos. O Gabriel Veron, que parece correndo assim, meio fortinho, assim, parece que está meio... Né? E o Guilherme, que vive uma fase daquelas que nenhum jogador gostaria de passar, e ele está passando. Mas como se diz, eu tenho uma irmã que sempre fala, mas tudo passa, um dia vai passar. Então, quem sabe que essa fase do Guilherme também vai embora, e com ela vai a fase ruim do Santos também embora, porque olha, desde 2021 para cá,
Desde aquela final de Libertadores para cá, eu só tive uma alegria. A noite da apresentação do Neymar. Porque de lá para cá, dentro do futebol pelo Santos, eu não tive alegria nenhuma. A não ser quando os meninos do Sub-17 foram campeões no ano passado, campeão paulista. A não ser também nesse dia. Mas a alegria maior foi eu ver aquela apresentação do Neymar voltando para o Santos. Matheus Albino, Everton, Segovia, Henry, Matheus Ribeiro, ele aí, Matheus Ribeiro, veio, me parece, lá do Atlético Goianiense para o Santos. Igor Meritão, Fernando Henrique, GG e Danielzinho, Tiaguinho e Breno Herculano. Esse deve ser o time do CRB, comandado pelo Eduardo Barroca, que vai vir na Vila Belmiro, doido para levar um pontinho embora. Doido para levar uma surpresa embora. Mas eu acho que eles não vão conseguir isso daí, não. Ó, vai apitar o jogo o Lucas Paulo Torezin, do Paraná, o Vitor Hugo Imazu, dos Santos, do Paraná, Denise Acme Simões de Oliveira, do Paraná, e Paulo Roberto Alves Júnior, do Paraná. Olha, eu acho que vieram de perua Kombi. Juntaram todo mundo lá e vai de perua Kombi. Tá aqui no volante, o juiz vem dirigindo. Só pode ser, porque o trio é tudo paranaense. Um abraço para esse pessoal do Paraná, que é um povão muito, muito bom, muito legal, os paranaenses. Pelo menos aqueles que a gente convive, inclusive com a minha esposa. Claro, tem que ser um pessoal bom. Mas é esse aí o jogo para o dia desta quinta-feira, feriadão, às 18 horas. Vai passar, me parece que no Sport TV, e vamos aí torcer para o grande jogo do Santos, quem sabe uma grande estreia do Kleber Xavier, quem sabe aí, boa sorte para ele, para comandar esse Boeing que está precisando de um piloto de primeira linha, e quem sabe que ele pode ser esse piloto que vai assumir o Santos, que vai assumir esse clube tão gigante que foi tão judiado ultimamente. Meu Deus do céu. Se você fazer uma relação de treinadores que passaram pelo Santos, olha, é de doer a boca do estômago. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Ó, dá uma força aí pro canal. Dá uma força, vamos fazer esse canal crescer, porque é legal falar do Santos. Eu gosto de falar do Santos. E ainda mais eu gosto ainda é quando as pessoas comentam e vão falando e a gente vai respondendo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.